No capítulo 18 de João, versículo 37, está escrito assim. Aqui é quando Jesus foi interrogado por Pilatos. Disse, pois, Pilatos: logo tu és rei. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Eu queria só chamar a atenção no finalzinho dessa passagem que Jesus diz assim: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Eu tenho observado que quando alguém resiste à verdade, é porque existe de algo de diferente nisso, porque Jesus ele enfrentou muitos obstáculos diante dos líderes espirituais daquela época, e muitos não aceitavam a sua palavra e chegavam até apedrejá-lo. E Jesus, a palavra diz que ele saía pelo meio das multidões para se livrar dos agressores. Então, houve de fato da parte de Jesus muita dificuldade de Jesus transmitir a sua palavra à sociedade daquela época. E não só ele sentiu essa dificuldade, como até o próprio os seus próprios discípulos, apóstolo, a qual ele escolheu e lhe instruiu e pediu para que esses discípulos também transmitissem a sua palavra. E também esses tiveram muita dificuldade também diante dos líderes espirituais daquela época, e hoje também não é diferente. Existem pessoas que se dizem ser alguma coisa, mas quando você fala algo, essas pessoas elas se manifestam de uma maneira tal que você percebe que elas reagem. Quando ela reage, o seu aspecto, o seu comportamento muda. Então eu vejo, o que eu acho interessante é que eu vejo nessas pessoas que a verdade não está nessas pessoas, porque quando Jesus disse que os que são da verdade ouvem a voz dele, isso significa que quando uma verdade ela é proclamada, os que são da verdade, eles glorificam a Deus e eles recebem a verdade, eles abraçam a verdade. Mas aqueles que não são da verdade, ele confronta. E nesse confronto, o seu comportamento, o seu aspecto muda. Eu percebo isso até numa conversa em Facebook, como eu já tive conversas aqui em Facebook, porque essas gravações não é de agora. Eu já estou com quase 2 anos que eu gravo esses vídeos, e eu já tive conversas com pessoas escrevendo que eu percebi o temperamento dessas pessoas até nas suas palavras, ele escrevendo. Pessoas que, por conta de algumas palavras minhas, essas pessoas ignoraram. E ali eu percebi a sua raiva, a sua ira. Pessoas como se ela ficasse ali inconformada com aquilo ali, com aquelas palavras, com aquelas conversas. Então são pessoas que, através das suas palavras, mostraram, se manifestaram logo a sua conduta, o seu temperamento. Então são pessoas que só em palavras já estão mostrando quem elas são. Quando uma pessoa me repreende, ou quando uma pessoa me exorta, dependendo daqueles que estão me repreendendo, se eu ver nele que existe algo de verdade, eu recebo a repreensão e recebo a exortação, e ainda mais glorifico a Deus. Porque existe repreensão, existe exortação, e é para edificação. Mas é diferente daqueles que fazem parte da mentira. Quando você o exorta, quando você o repreende, eles ficam umas feras.
sua conduta muda logo. Então são pessoas que ficam logo raivosas, não sabem receber a mensagem com harmonia, mas eles ignoram instantaneamente. Por isso que eu percebo nas escrituras a dificuldade que os personagens espirituais da época tiveram de transmitir. E a mesma coisa eu vejo hoje. E principalmente quando eu converso com certos indivíduos, pessoalmente, e começam a questionar, fazer perguntas e tal, e na medida que eu procuro responder com a máxima paciência que o Senhor tem me dado, o semblante das pessoas vão mudando e nós não conseguimos receber. Eles não recebem. E eu começo a enxergar nessas pessoas que existe ali nesse indivíduo algo de estranho. E eu me lembro logo da passagem que Jesus disse que os que são da verdade ouvem a minha voz. Cada um de nós temos que saber e temos que ter a certeza de que somos da verdade. No capítulo 3 da primeira carta de João, versículo 19, João aqui ele fala aqui ele está falando do amor que nós temos que ter para com os irmãos e também devemos atender também a necessidade, ou seja, devemos olhar para o próximo. E se nós tivermos essa conduta, então no versículo 19 do capítulo 3, a primeira carta, João diz: e nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração. Então, João aqui está dizendo que quando a gente procura dar atenção aos irmãos, estou falando, quando João fala dar atenção aos irmãos, devemos identificar quem são esses irmãos, porque a Bíblia também fala dos falsos irmãos. E a gente tem que ter cuidado para não escorrer pelo caminho errado. Porque se você escorre pelo caminho errado e vai assegurar falsos irmãos, você corre perigo. Como o próprio Paulo correu perigo entre os falsos irmãos. Como Paulo escreve isso em suas cartas, se eu não me engano, ele escreve isso em Coríntios. Mas, quando João fala dessa compreensão, dessa atenção que nós temos que ter com os irmãos, então isso mostra que isso aí é uma característica de irmãos que possuem a verdade. Por isso que ele fala no versículo 19, e nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração. Então cada um de nós temos que ter a certeza, temos que sabermos que somos da verdade. Então quando chega um indivíduo que com qualquer conversa, com qualquer coisa, já começa com a sua arrogância, já começa com a sua ignorância, como eu vejo. Pessoas que eu estava conversando, escrevendo, e pelas suas próprias palavras eu vi ali uma brutalidade de ignorância. Que ali o seu semblante mudou drasticamente. Então eu percebo, eu vejo nisso aí uma estranheza. Eu digo, uma pessoa dessa não pode ser da verdade. Porque quando alguém conversa comigo, quando alguém levanta uma verdade, eu abraço a verdade. Eu sinto que existe ali, entre aquela pessoa, de algo positivo. E é nisso que nós devemos fazer. É nos unirmos com aqueles que são da verdade. O salvo anda com salvo. A reunião deve ser entre os salvos. A reunião deve ser entre os verdadeiros. Não pode haver mistura de verdadeiros com mentirosos, luz com trevas, carne com espírito, e fazer essa lavagem. Não.
A igreja tem que ser a igreja única, a igreja de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então, quando você vê pessoas que, quando você professa uma repreensão, uma exortação ou uma palavra de verdade, e tais indivíduos o ignoram e tentam partir para cima, tenha cuidado, porque isso pode até se tornar um perigo para você. Por isso que às vezes existem certos irmãos que eu não procuro dar muito crédito, para não acontecer o que aconteceu com o apóstolo Paulo quando ele passou perigo entre falsos irmãos, como ele mesmo relata em suas cartas. Mas eu procuro me aproximar daqueles que eu sinto que são da verdade, com aqueles que têm o Espírito do Senhor. Mas eu fico em alerta sobre aqueles que se dizem ser alguma coisa, quando na verdade não são, é apenas uma aparência. Então, é isso aí, essa reflexão que eu trouxe em relação à verdade e à mentira. E da próxima vez, se o Senhor assim o permitir, eu trarei uma outra reflexão para a nossa própria edificação e conhecimento. Como disse o apóstolo Pedro, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau e até a próxima.